Ação! Ah, mano, aí tá... Cara, minhas férias pós-INVE foi resumida basicamente em churrasco e pescaria com meu pai. Deu pra dar uma afastada do jogo, deu pra dar uma esquecida. E agora 100% pra voltar. Foram boas. Deu pra tirar um tempinho aí. Tirei só um final de semana pra viajar e o resto tava jogando, hein? Umas férias entre aspas. Mudei novamente esse ano. Terminei de arrumar umas coisas ali. Mas que dando uma descansada aí, né, mano? Sempre é um campeonato que desgasta bastante ali, né? Cara, as minhas férias eu fiquei aqui em São Paulo mesmo, fiquei passando tempo com a minha namorada. Tipo, foi uma férias mais tranquila ali com a família, foi muito boa. Minha cachorrinha que nasceu comigo, viveu, cresceu comigo, matei a saudade dela lá. A gente, querendo ou não, mano, o INVE, querendo ou não, você tem um foco a mais ali, então você acaba meio que só tem o jogo, não tem outra coisa pra você fazer no INVE, tipo, é só o jogo. Então você literalmente come o jogo, 15, 18 horas, tipo, mano, só come o jogo. O bolo! E agora aí o Nesk pela frente. Vamos ver porque a trocação é o bolo que vai aparecendo. Ele vai fechar o round! Fecha o round, menino bolo! Nesk pode ser decisivo agora, pode ser pego pelas costas. Olha o Luquid como vem, pega o primeiro, pega o segundo, acabou! A Liquid fica pelo caminho. O que deu errado no Invitational, tipo, a primeira coisa foi que a gente repetiu muita coisa da fase de grupo, a gente repetiu o mesmo estilo de jogo, né, tática, posicionamento, etc. Da fase de grupo a gente replicou isso nos playoffs. Então os times que estudaram a gente vieram com counter tático. Cara, o que deu errado no INVE pra gente não ser campeão ou não ter um desempenho melhor, né? A gente ficou top 5, 6 mundial. Foi a queda de desempenho coletivo. A nossa comunicação caiu muito, nossa team play, nossas mini plays que a gente tinha em game, a gente deixou de fazer muitas coisas. A gente se preparou bem pra caramba, o bootcamp foi muito bom. Tanto que a gente conseguiu fazer uma fase de grupo ali, a gente perdeu um mapa, né? Aí nos playoffs a gente ganhou da FaZe, né? De novo, só que, cara, foram mais esses detalhes que a gente ainda querendo dar um time novo, né? A gente veio de jogos bons, né, na fase de grupos e tal. Cara, eu acho que a gente não jogou o nosso melhor, tá ligado? A gente deixou a desejar. Cara, é o que mais frustra, porque você sabe que poderia ter sido você, mas também é aquilo que, tipo, como eu falei, o time é novo, independente de tudo, a gente foi bem, muito bem. A gente perdeu para 2 times fortes. Então a gente conseguiu aprender, querendo ou não. O ruim seria se a gente continuasse com esse erro, a gente conseguiu aprender pelo menos. É bem doído porque você tem que esperar um ano inteiro pra jogar, né? Então acho que a força que vem é porque, querendo ou não, eu sei que tá chegando aí, talvez nos meus últimos anos de carreira. Não sei quanto tempo ainda, mas vamos ver. Então pra mim o que tira força é que, tipo, pô, tem que dar vida no que tem no decorrer do ano, então tipo, o ano não acabou. Eu acredito que o BR6 é o campeonato mais forte, assim, porque, cara, pra mim ainda, mesmo não tendo ganho o INVE, eu acho que os times brasileiros são os times mais fortes. E é uma região extremamente difícil, porque tem muito time bom. Não é uma região desbalanceada, onde você só tem 3 times bons, assim, e o resto é tudo mediano. Eu acho que é o campeonato mais equilibrado, assim, é o que dá, tipo assim, não dá pra saber quem vai ganhar, tá ligado? Você sempre tá enfrentando times fortes. Independente ali pode ser o último colocado, ele pode arrancar pontos de você se você vacilar. Agora mudou o formato até, agora o BR6 vão ter 2 tabelas diferentes, né? Cada split vai contar separado por uma classificação, não é como se fosse a mesma tabela pro ano todo. Em certa forma pode ser meio duro pra gente, principalmente com a nossa line antiga, a gente era um time que às vezes não era tão constante, a gente tinha algumas oscilações. Se a gente ter essas oscilações pode custar algumas classificações para majors, para campeonatos importantes, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que entrar com a mentalidade de que a gente precisa adaptar mais e não repetir
as mesmas coisas sempre, né? E depois da desclassificação pro Major, a gente também trabalhou mais nessa parte de comunicação e a gente conseguiu conquistar o BR6 com 3 meses de line, se eu não me engano. Tipo, a gente hoje em dia não tem mais nenhum time bobo, nenhum time fraco, assim, entre aspas. Hoje o cenário tá muito igualado, o nível, assim, de tanto skill quanto de plays, etc. Tá muito equilibrado. A gente não pode respeitar demais, tá ligado? A gente não pode deixar os outros times jogarem pra cima da gente, tá ligado? A gente tem que ditar o nosso ritmo de jogo, que aí vai ser mais fácil. Para mim, os times que se mantiveram, que não mudaram, eu acredito que são os times mais fortes nesse espírito do Brasileirão, porque como já estão jogando há mais tempo juntos, né, eles vão precisar trocar ou então se reinventar ou aprender coisa nova. E não tem período de adaptação, porque pode ser que tenham lines aí, obviamente, depois da janela vão ser lines montadas do zero, com jogadores que não se jogaram muito junto, a não ser um duo, e times mudando 1, 2 ou até mais jogadores. Então, tipo, as lines que vão ter mais vantagens são aquelas que não mudaram. Cara, eu acho que varia de time pra time. Tem time que precisa de um tempo pra se adaptar com os jogadores novos. Tem time que já vai bem, como a própria T1 foi lá no Major do México. Cara, os times aí, acho que pra gente ficar atento, vão continuar sendo NiP e FaZe, né? Que são dois times aí muito fortes, estão sempre aí, MBR também. Ah, cara, acho que essa janela de transferência aí foi um passo muito importante pro cenário, porque querendo ou não, conseguiu trazer players de alto calibre que conseguiram chegar na Série A. Isso é muito bom, porque eles vão aprender bastante também, etc. Além de, tipo, eles já são bons, mas você aprende muita coisa na Série A. Cara, com a entrada do Hugo, o Silence, ele sempre teve uma postura muito de liderança, de sempre sabe, botar o time pra cima e tudo mais. O Hugo é uma coisa nova pra gente, então até ele se acostumar, até ele pegar... O Hugo nunca foi coach, né? Então o Hugo tá aprendendo a ser coach, porém o que ele traz em contrapartida disso é o conhecimento tático dele. E a visão de quem já jogou competitivo é muito diferente. O Silence já jogou, mas o Silence jogou há muito tempo atrás, tipo, lá no começo do jogo. O Hugo tem várias experiências recentes, inclusive da BD, SNG que ele passou. E você tendo essa visão, às vezes, tipo, de um jogador que jogou em um time às vezes mais agressivo, ele teve várias experiências com diversos jogadores, então é muito bom ele trazer essa outra visão pra gente. O Silence, a gente tinha um jogo muito mais estrutural e tático, assim, sabe? Tipo, quando a gente tinha uma play assim, era impossível dar errado, era bem solidificado, era um trabalho bem, era um trabalho bom, bem sólido. Acho que, mas a gente acabava correndo poucos riscos. E tipo, eram riscos que podem correr ao longo da partida, sabe? O trabalho do Silence, sem dúvida, era excepcional. Tipo, ele ficou aqui 4 anos para mais e eu sinto que é uma responsabilidade grande, mas que eu preciso tocar esse trabalho da melhor forma possível, mas trazer o meu estilo de jogo para os meninos. Poucas pessoas sabem disso, mas o Hugo ele tem um conhecimento tático absurdo. Ele tem uma facilidade de criar táticas, de leitura dos adversários que é absurda. Então, se a gente perdeu aqui, a gente pode ganhar ali também. Acho que o que eu tenho que trazer para eles é tentar mostrar outra visão de como o R6 pode ser jogado, para daí eles entenderem que ainda tem um ponto que precisa ser alcançado. Mesmo eles sendo os melhores, eles ainda têm que entender que o R6 são várias vertentes, e quando eles alcançarem algum outro tipo de estilo, ou algum outro tipo de forma de jogo, masterizar um outro estilo de jogo, eles vão estar no auge real, assim. Então eu preciso fazer eles entenderem que ainda dá para ir mais um pouco. Vocês acham que vocês estão prontos para o Brasileirão e para serem tricampeões? Claro, né? Ainda tem chão aí pela frente, né? Mas estamos preparados, sim. Eu acho que com a vitória do BR6, deu pra mostrar o potencial do nosso time. Ainda falta um pouco de experiência pros meninos novos. Óbvio que, tipo assim, não tô culpando eles, né? Até porque a gente errou no Invi, todo mundo errou. Então acho que ainda falta mais tempo junto pra gente criar aquela maturidade pra ficar mais de boa, mais centrado, assim. A gente evoluiu muito, muito, muito. Acho que o BR6 foi um ponto chave nosso. Eu tô muito hypado pra jogar esse Brasileirão, o ano inteiro, essas splits. Óbvio que eu vou querer buscar o tricampeonato, cara. Vai ser algo inédito na minha carreira. E também vai ser meio como uma prova que o time tá realmente no nível que a gente quer.
A minha expectativa para esse BR6 é boa, além de estar animado de jogar contra todas essas lines mudanças, vindo jogadores novos aí pintando no cenário, eu acho que é muito bom. Pro torcedor não tem como garantir, né, porque vai ganhar tudo, mas pode ter certeza aí que a gente vai dar nosso melhor, o time inteiro tá com um objetivo só. Se Deus quiser, né, levantar o caneco pela terceira vez seria bom, né? E eu não quero buscar somente o tricampeonato brasileiro, né? Quero ganhar os Majors, né? Quero ganhar o Invitational, então eu quero que esse ano seja um ano extremamente redondo para esse time, sabe?